para que eu e você pudéssemos viver. Ele foi ferido para que eu e você pudéssemos sermos curados do nosso pecado e das dores da nossa alma e da angústia da nossa vida. Cristo, Ele fez e Ele suportou o fogo da provação da cruz para que eu e você pudéssemos termos Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque, na verdade, é dessa palavra que depende a vida do homem, é dessa palavra que depende a fé do ser humano. A cruz, querido, não é para te dar uma religião. A cruz foi para te dar um relacionamento íntimo e transformador com Deus. Olá, Tailândia, que a paz do Senhor Jesus, o amor que vem da cruz e o poder da ressurreição seja com todos nesse dia. Amém. Graças a Deus. Bom dia a você, bom dia a toda a família de Tailândia. Mais uma vez, pela graça de Deus, temos a oportunidade de podermos entrar no seu lar e levar esperança. Esse é o programa Vida e Fé, o programa da cidade de Tailândia, da família brasileira. Queridos, que a partir desse momento eu quero concordar para que a unção de Deus, a presença de Deus venha tocar a sua vida, venha tocar a sua família, venha transformar o seu caminho. O programa de hoje está imperdível. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Ah, meu irmão, que nesse momento a sua família venha ser impactada pela poderosa palavra de Deus. Eu quero dar a oportunidade para você aproveitar e convidar os seus amigos, convidar a sua família, começar a mandar as mensagens de WhatsApp para os seus irmãos e falar: o programa Vida e Fé já está no ar. Eu sou o Leonilson Santos e tenho uma alegria muito grande de estar com você mais uma vez nesta manhã aqui pela rede de TV, né? SBT Tailândia, graças a Deus. Eu quero aproveitar também, antes da gente começar aqui o nosso programa, e falar para os nossos amigos que hoje o nosso programa é uma entrevista especial. Está aqui comigo o pastor Paulinho, da Igreja Nova Aliança, né? Seja bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. E hoje nós estaremos falando aqui sobre como viver o chamado de Deus, não é isso? É isso, hoje nós iremos falar um pouco sobre isso, sobre viver o chamado de Deus, algo que o Senhor tem queimado no meu coração e que todos nós precisamos ter conhecimento desse chamado de Deus para as nossas vidas. Eu tenho plena certeza, pastor, que muitas pessoas que estão acompanhando agora, elas ou estão vivenciando o chamado de Deus, ou então deixaram de viver isso. Eu acredito que hoje nesse programa, pessoas que estão vivenciando receberão mais ainda um ânimo e um despertamento em relação a isso, e aqueles que deixaram, né? Deixaram as suas redes para buscar as pessoas e foram lavar as redes da vida natural, né? Estão lá como Pedro, né? Desistiram daquilo que Deus tinha sobre a vida deles, cansaram ou em algum momento desanimaram e estão lá lavando as redes de uma vida normal, sem viver o chamado de Deus. E hoje acreditamos que haverá restauração da parte de Deus em sua vida, em sua família, em nome de Jesus. Basta você compreender hoje algumas coisas com respeito ao chamado de Deus sobre você. Eu tenho plena certeza que você tem um chamado de Deus, não é isso, pastor? É isso, sim. Por vários motivos, às vezes a gente, por algumas consequências da vida, nós abrimos mão do chamado de Deus em nossas vidas, mas hoje o Senhor ele vai falar com você, você que está aí nos assistindo. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. Então eu quero te convidar a tirar esse momento para o Senhor
e ouvir um pouco daquilo que Ele tem para compartilhar aos nossos corações. Creio sim, Leonilson, que muitos corações serão restaurados hoje, muitas pessoas, muitos chamados que um dia foram deixados no meio da caminhada, serão ativados hoje novamente. Eu quero aproveitar também, olha, você está vendo aqui o nosso número aqui embaixo, aproveite para enviar a sua mensagem. Hoje nós estaremos no final do programa, como de costume, orando por você, pela sua família e concordando em fé pelo agir de Deus em você. E também aproveite para enviar, seja alguma pergunta com respeito ao chamado de Deus. Estaremos procurando aqui, é claro, naquilo que a gente pode, esclarecer você a respeito do chamado de Deus. Envie sua pergunta, seu pedido de oração ou aquele pedido de abraço. Eu quero ter a alegria de mandar um abraço para você, para sua família, para qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar dessa cidade e além. Hoje eu fui na padaria e uma pessoa me parou e ela usou até uma expressão assim, ela disse assim: estou viciada no seu programa, né? Eu não perco um sábado. Eu falei, maravilha, que alegria, né? E ficamos felizes por saber que vidas estão sendo abençoadas. Esses são os frutos, né? E nos alegramos muito. Eu posso contar com você para você compartilhar também o nosso programa. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais, através da página TV Guajará Online, aproveite e compartilhe o nosso programa para que outras pessoas também possam serem abençoadas. Hoje, faça da plataforma do Facebook um lugar de bênção para outras pessoas, ok? Então, Deus abençoe você. Pastor, antes da gente começar a nossa conversa, temos aí um VT da Unicesumar, é isso? Eu quero que você acompanhe esta escola especial que traz, claro, um ensino de qualidade para todos aqueles que procuram uma profissão com uma forma mais profissional, né? Então acompanhe aí nesse momento. A vida tem muitos caminhos. A educação à distância da Unicesumar prepara você para todos eles. Aqui você conta com o suporte de tutores e mediadores que acompanham e facilitam seu aprendizado. Estude onde estiver, na melhor educação à distância, entre os maiores grupos educacionais do Brasil. E o melhor, é formação superior de qualidade que cabe no seu bolso. Venha para a Unicesumar, educação à distância, de perto e levada a sério. Olha aí, então você acompanhou a Unicesumar Educação de Qualidade. Você que procura, é claro, se formar e ter uma profissão e procura uma plataforma de ensino especial à distância, a Unicesumar é a melhor para você. E você tem a oportunidade, se você é aqui de Tailândia, já tem aqui essa universidade e você pode estar procurando ali, aqui na cidade de Tailândia, e se informando e escolhendo o curso que você deseja realizar. E em vários outros lugares do Brasil também, aproveite para ter ensino de qualidade Unicesumar, ok? Pastor Paulinho, vamos começar a nossa conversa? Maravilha. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos irmãos que estão acompanhando o programa, que estão a partir desse momento nos enviando mensagens pelo WhatsApp e pelo Facebook e também por SMS, né? Quero mandar um abraço para o Francisco, quero mandar um abraço também para o Clayton Fox, para a Dona Maria, né? Um abraço ao meu pai também, que está acompanhando o programa aí da Feira Municipal. Um abraço a todos da Feira Municipal que nos conhecem ali, que Deus abençoe maravilhosamente. Enfim, todo o bairro Centro, toda a classe ali de comerciantes, um abraço a todos, que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigado por estarem acompanhando o programa. Um abraço também ao bairro Novo, os nossos irmãos que estão acompanhando. E Clean tá ligado também. Clean, um abraço a você. Deus abençoe. Deus tem um grande chamado na sua vida, tá bom? Olha aqui, o Lucas também. Bom dia a todos, amigos. Desejo um feliz sábado a todos de Tailândia. Sou da Vila Palmares e sou adventista do 7º dia. Sempre estou ligado com meu irmão em Cristo, Leonilson Santos. Amém? Olha só, ele é adventista do 7º dia. Isso é uma grande prova que o programa Vida e Fé é um programa para todos, né? Porque o Evangelho é aplicável a todos. Esse é um programa da família, né? Então ficamos felizes por várias pessoas de vários lugares, várias denominações acompanharem o nosso programa. Um abraço aí também a Milton de Brito, né? Que está acompanhando ali, começou a acompanhar pela live. Pessoal, compartilhem agora, comentem. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Pastor Paulinho, quanto tempo o senhor já é pastor? Leonilson, eu estou já no ministério vai fazer 7 anos, mas como pastor eu estou há 3 anos como pastor, mas já tem 7 anos na caminhada com o Senhor, assim, na frente da liderança de jovens e hoje como pastor de uma igreja, de uma congregação. Maravilha, eu estou começando a ter essa experiência, né? Esse ano nós assumimos uma congregação aqui na cidade de Tailândia, a Assembleia de Deus Congregação Galileia,
E eu lhe falo que é uma experiência totalmente diferente de quando você é um pregador itinerante, né? Itinerante quando a gente só prega aqui, acolá e sai, né? E deixa os problemas ali com quem dirige. Quando você está ali, é maravilhoso poder ver, assim, de perto, o poder que a palavra de Deus tem de mudar a vida das pessoas, de direcionar elas a uma vida diferente, né? E eu estou acompanhando de perto, não estou apenas ali como antes, né? Ia pregar em um lugar e depois ia pregar em outro. Não, estou em um lugar e eu posso ver de perto o poder do Evangelho. O Evangelho não é uma religião, não é isso, pastor? Sim. O Evangelho é uma pessoa, é as boas novas, é Jesus Cristo, não é isso, pastor? Quando nós nos rendemos a isso, a esse Evangelho, a essa pessoa que se chama Jesus, nós encontramos algo precioso, que esse mundo ele não pode nos entregar, né? E hoje, como pastor de uma igreja, como você falou, hoje sim, nós vivemos coisas mais profundas, coisas preciosas no Senhor. É um novo tempo, é uma nova dádiva de Deus sobre nossas vidas e tem sido muito gratificante. Amém, glória a Deus. Pastor, vamos começar pela primeira pergunta do dia, né, a respeito do chamado de Deus. Como a gente poderia descrever o que é um chamado de Deus? Bom, o chamado de Deus, ele fala muito comigo. Mas hoje, antes de nós iniciarmos a questão do chamado de Deus, eu quero ler um versículo da Bíblia que está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu quero que você que esteja em casa possa me entender nessa manhã. Amém? A palavra de Deus fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que eu entendo com isso, meu amigo? Que Deus, antes de nos criar, Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você que está em casa. Nós não nascemos apenas por nascer, mas nós somos o sonho de Deus em nossas vidas, né? Nós somos os sonhos de Deus aqui nessa terra. E um texto que fala muito comigo está em Salmo 139. Você pode anotar e pode estar acompanhando depois em casa. Salmo 139. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. A palavra de Deus diz assim, versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinado para mim. Foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Maravilha. Então, quando eu me deparo com essa palavra, diante de tudo isso, eu entendo que eu sou um sonho de Deus e que existe uma história escrita por Deus a respeito da minha pessoa. E aí é quando nós falamos de chamado. É quando nós nos deparamos diante disso e entendemos que existe uma história no livro de Deus, escrita a meu respeito, escrita a teu respeito e escrita a teu respeito que está nos assistindo hoje. Maravilha! Quero aproveitar aqui e mandar um abraço, né, para os nossos irmãos que estão começando a enviar mensagens pelo WhatsApp, né? Aproveitando aqui, quero fazer um pedido para você. Você que está assistindo aí o nosso programa, faça uma selfie. Aí mostre a sua participação, tire uma selfie com você, a televisão atrás, e a gente vai estar mostrando aqui a sua participação no programa de hoje. Aproveite também para enviar seu pedido de oração, sua pergunta. Nós queremos orar por você no final desse programa. Temos visto pessoas. E outro pedido eu quero fazer a você, querido amigo que nos acompanha. Se esse programa de alguma forma tem abençoado a sua vida, alguma palavra que você viu aqui, que Deus falou com você, que desencadeou algum tipo de testemunho na sua vida, envie esse testemunho para a gente via WhatsApp, que eu quero contar aqui esse testemunho para a glória de Deus, né? Aqui na TV. Eu quero que você envie essa mensagem para a gente, tá aqui o nosso número, ó. Anote aí, tá bom? Da nossa equipe e entre em contato, envie a mensagem e a gente vai estar contando aqui rapidamente seu testemunho escrito daquilo que Deus fez na sua vida através desse programa, tá bom? Um abraço aí para Elisângela, do bairro Santa Maria, né? Que está acompanhando o nosso programa. Deus abençoe, meu irmão. Um feliz sábado, Elisângela TV, né? Amerim, Travessa Amerim, Santa Maria. Obrigado, meu irmão, por estar acompanhando o nosso programa. Tá ligadinha lá. Quero mandar um abraço também aqui para o Wellington, né? Que também está acompanhando o nosso programa via aí a TV e nos enviando mensagem pelo WhatsApp. Quero mandar um abraço aqui também para os nossos irmãos lá do grupo do programa Vida
e fé. Muitas pessoas, ficamos felizes por isso, né? Enfim, pastor Paulinho, então isso é o chamado de Deus, né? O chamado de Deus, muitas das vezes, quando Deus chama alguém, na maioria das vezes essa pessoa se sente incapaz. Na verdade, ela é incapaz, né? Ela não tem a capacidade dela mesma para realizar o destino e o propósito que Deus liberou sobre ela. Mas é por isso que é Deus quem chama, né? Nós vemos exemplos básicos na palavra de Deus, que é os primeiros discípulos, né? Assim, muitos eram pessoas iletradas, sem capacidade nenhuma, mas Deus, ele nos chamou, Ele nos convocou, né? Porque a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores do céu, né? Do reino de Deus. Nós não fazemos parte desse mundo, nós estamos aqui para um chamado, para um propósito de Deus em nossas vidas, e é o Espírito Santo de Deus que vai nos aperfeiçoando a cada dia. O interessante, sabe o que é, pastor? Que muitas das vezes nós, por sermos humanos, seres humanos, nós, diante do chamado de Deus, a gente manifesta muitas das vezes mais incredulidade do que humildade, né? Porque é uma diferença. Muitas das vezes a gente manifesta um sentimento e esse sentimento não é humildade, quando a gente diz assim, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Como Moisés, né? Quando Moisés foi chamado por Deus para uma grande obra, as pessoas pensam que ele manifestou mais humildade. Na verdade não foi, ele manifestou mais incredulidade. Por quê? Há uma diferença. A humildade diante do chamado de Deus, ela diz assim, Senhor, eu não posso, mas eu creio que Tu podes, mas eu creio que o Senhor faz. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor faz. É a humildade. Já a incredulidade, pastor, diz assim, Senhor, eu não posso e nem creio que o Senhor possa através de mim. Porque Moisés limitou ele e quis limitar a Deus. Tanto que Deus falou assim, Moisés, você disse que fala mal, né? Que é gagueja, que não sabe se comunicar diante das pessoas. Mas quem foi que deu a boca para o ser humano? Quem foi que deu os ouvidos? Né? Quem é que vai capacitar você? Então, se Deus chamou você, tenha plena certeza que Ele vai liberar capacidade divina sobre a sua vida em nome de Jesus. Não é isso, pastor? É verdade. E assim, Moisés, ele por vários momentos ele questionou com Deus, né? Por vários momentos ele disse que não dava conta, não, Senhor, eu não sei falar, como eu vou me expressar. Mas, queridos, Deus, Ele nos chama, Ele não chama pessoas perfeitas, preparadas, pessoas que sejam intelectuais. O Senhor chama aqueles que têm o coração quebrantado diante dEle, pessoas que estejam dispostas a viver o chamado de Deus em sua vida. Eu quero te dizer hoje, nessa manhã, se você está disposto a viver esse chamado, o Senhor, Ele vai te preparar, o Senhor, Ele vai te capacitar todos os dias da sua vida. Nós precisamos dizer sim para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, maravilha. Pastor, uma pergunta aqui que nós temos. Todos possuem um chamado de Deus? Todas as pessoas? Leonilson, todos nós temos um chamado de Deus em nossas vidas. Como eu li aqui no início, em Salmos fala que Ele escreveu a nosso respeito antes mesmo, né, de nós nascermos, antes mesmo de nós existirmos. Existe um chamado de Deus para cada um de nós. Existe um chamado universal, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que é o ID de Deus. Né? Todos nós temos esse chamado. Você tem um chamado de falar de Deus, eu tenho um chamado, você tem um chamado. Os vizinhos que estão do nosso lado, nas escolas, todos nós seremos usados por Deus. Esse é um chamado universal, aonde envolve todos nós nessa terra. Mas existe um chamado específico, que é onde nós devemos descobrir em Deus para aquilo que Ele nos chamou para viver nessa terra. Maravilha. Então, assim, esse chamado universal todos nós temos. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos encontrar no Senhor o chamado específico para as nossas vidas. Então quer dizer que não há ninguém excluído da obra de Deus? Não, ninguém está excluído. Todos nós fomos chamados por Ele. A palavra de Deus fala em João capítulo 1, né? Que tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe, existiria. Então nós existimos por um propósito, nós existimos para Jesus. Fomos feitos por Ele e para Ele. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos expressar isso dentro de nós, que existe uma razão pela qual nós vivemos. E essa razão é o chamado de Deus em nossas vidas. Maravilha. Então você que está assistindo, independente de qual seja a sua idade, muitas das vezes a gente limita, né, a Deus pelas nossas limitações. E as nossas limitações não limitam a Deus, né? Isso é maravilhoso saber disso. Saber que as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, elas não limitam o poder de Deus na nossa vida.
A questão é que nós temos que aprender a discernir o chamado de Deus. Independente de qual seja a sua idade, se você é um ancião, né, um idoso, se você é adulto ou jovem, entenda que você não está excluído da obra de Deus. Há alguma coisa que você pode fazer, realizar, alguma coisa da qual Deus lhe chamou para realizar, e você só precisa discernir e descobrir isso. Enquanto isso, vá conhecendo Jesus e trabalhando para a obra de Deus, não é isso? Amém. É verdade. Maravilha. Pastor, mas há uma pergunta. Muitas pessoas entenderam aqui nessa manhã que todos têm um chamado de Deus. No corpo de Cristo, todos têm algum tipo de função, certo? Mas como é que faz para identificar esse chamado? Quais são alguns sinais que a gente pode dar para as pessoas conseguirem descobrirem? Porque você olha, por exemplo, para Paulo aconselhando Timóteo, né, dizendo: desperta o dom que há em ti. Ou seja, o dom já estava dentro de Timóteo. Ele só precisaria despertar isso, descobrir, discernir o que era. Então, como é que faz para a gente discernir o dom ou o chamado de Deus na nossa vida desse momento? Sim, todos nós temos esse chamado, né, essa vontade de Deus para as nossas vidas. E todos nós, aqueles que professamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós precisamos compreender isso, que existe esse chamado de Deus para as nossas vidas, mas existe um chamado específico para cada um de nós, né? Nem todos foram chamados para serem pastores, nem todos foram chamados para serem levitas, para serem profetas ou para serem evangelistas, mas Deus, Ele irá nos usar, sabe, em qualquer área de nossas vidas. Alguns foram chamados para serem advogados, outros foram chamados para serem médicos, administradores, empresários. Existe sim esse chamado de Deus para as nossas vidas, um chamado específico, porque às vezes, quando nós falamos de chamado, às vezes as pessoas querem agregar chamado somente a ser pastor, somente a serem evangelista, somente a serem um levita dentro da igreja. Mas não, o chamado, ele vai englobar todos nós. Todos nós estamos encaixados nisso. Mas nós precisamos compreender isso. E eu quero ler um texto com você que está lá em Atos, capítulo 13. Se você tem uma Bíblia, aproveite para acompanhar aí. Estamos nessa manhã, é claro, estudando a palavra de Deus. Que maravilha! Atos capítulo 13, versículo 2, a palavra diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: preparem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém? Então assim, nós identificamos o nosso chamado em Deus através de uma busca. Quando nós sabemos que temos um chamado, nós iremos agora buscar entender qual é esse chamado de Deus para as nossas vidas. Eu estou dentro da igreja, eu estou vivendo ali a vontade de Deus, mas existe algo específico de Deus para mim. Eu preciso me encaixar no reino de Deus. O Senhor me chamou para algo, o Senhor te chamou para algo. E você precisa compreender nessa manhã que você precisa se encaixar no reino de Deus para a sua vida, aqui nessa terra. Existem pessoas que você vai alcançar que eu não vou alcançar. Porque Deus, Ele te chamou para uma área específica, Deus me chamou para uma área específica e Deus chamou você para uma área específica. Então nós descobrimos como? Através de uma vida de jejum, de uma vida de oração, de uma vida de obediência à palavra de Deus. Quando nós buscamos no Espírito Santo: Senhor, mostra-me a Tua vontade, mostra aquilo que Tu escreveu a meu respeito no Teu livro. Se o Senhor escreveu a respeito para me ser um advogado, para me ser um empresário, para me ser um pastor, um levita, me mostra, Senhor, porque eu quero saber a Tua vontade, o Teu chamado para a minha vida. Maravilha! Olha só, pessoal, então você vê aí o primeiro caminho para você poder descobrir e discernir qual é o chamado de Deus em sua vida. O pastor Paulinho falou algo muito interessante aqui, que muitas das vezes quando a gente fala de chamado de Deus, a gente quer ligar isso apenas a chamados ministeriais, como pastor, evangelista, profeta, né, doutor, mestre, enfim. Mas na verdade há outros chamados ministeriais ligados, por exemplo, ao dom de servir. Tem pessoas que foram chamadas para servir. Então Deus dá certa condição para essa pessoa, seja financeiramente falando, para que ela use dessa condição que ela tem para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Por exemplo, se Deus chamou você para ser um empresário, e você é um empresário nato, você tem ideias, você tem essa mente empreendedora, né? E não é por acaso.
entenda que não foi apenas para você desfrutar em si. Quando você usa o chamado de Deus, você glorifica a Deus e cumpre com o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Se você foi chamado para ser empresário, entenda que não é apenas para ser empresário em si, mas para abençoar a vida de outras pessoas. Deus tem lhe dado condição para isso. Há outras pessoas que são chamadas em outras questões, né? E ali por aí vai. Então o pastor mostrou o primeiro caminho pelo qual você deve descobrir o chamado de Deus na sua vida. Eu posso aqui apresentar e complementar, pastor, a sua fala a respeito do chamado de Deus. O primeiro caminho é esse: buscar a vontade de Deus, jejuar, orar, estar na igreja. E outra coisa interessante, Deus nunca vai lhe chamar para algo que você não goste. Não é isso, pastor? Isso. Deus nunca vai lhe chamar para algo que você não goste. Por exemplo, quem prega, gosta de pregar. Quem canta, ama fazer isso, né? E não se realiza em outra coisa. Pode trabalhar em várias funções, mas ele só se realiza quando ele faz aquilo que ele ama, na obra de Deus. Então Deus jamais vai te chamar para algo que você não goste, não ame, né? Outra coisa a identificar: tudo aquilo que arde no seu coração, tudo aquilo que lhe faz chorar por alguma causa, né? Tudo aquilo que faz você se revoltar por alguma causa no reino de Deus e faça você desejar consertar isso, talvez seja um sinal de que Deus lhe chamou para isso. Sim, o Espírito Santo ele se manifesta dessa maneira em nossas vidas, né? Então assim, eu oro para que o Espírito Santo ele possa se manifestar na sua vida. Sabe, se o seu coração já queimou por algo, quando você está andando pela rua, por exemplo, quando você passa num bar, você vê aquelas pessoas ali bebendo, sabe, destruindo, o seu coração queima, sabe, revoltado, querendo uma mudança, uma transformação na vida daquelas pessoas, desconfie, porque Deus está falando com você. Deus está gerando um chamado na sua vida. Deus está trazendo a identidade do chamado sobre a sua vida. E da mesma forma, como nós comentamos aqui, a questão das pessoas que têm um chamado, sabe, empresarial, você talvez tenha um chamado de ensino, talvez você tenha prazer em ensinar. O teu coração queima em ensinar pessoas, em ensinar a palavra de Deus, em ensinar nas escolas, em ensinar crianças. Então, desconfie que o Espírito Santo está gerando em você, está trazendo a identidade do teu chamado sobre a tua vida. E nós precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo ele fala e ele vai falar com cada um de nós. Oh, glória a Deus, maravilha! O programa de hoje está abençoador. Fico feliz por você estar acompanhando ao nosso programa, viu? Olha, pessoal, quero mandar aqui um abraço para os nossos amigos que estão aqui enviando mensagens. A paz do Senhor, irmão Léo Nilson. Moro aqui na Vale e estou assistindo o seu programa maravilhoso. Peço oração por minha família, irmã Marivane. Amém, minha querida. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Deus abençoe você, sua casa e sua família, viu? E compartilhe o nosso programa, anuncie, divulgue para que outras pessoas possam estar acompanhando o nosso programa. Temos aqui também, olá, a paz do Senhor. Eu sou muito agradecido por Deus, alguma coisa assim, que tem você na vida, né? Eu sempre tenho que falar de um amigo no meu trabalho, tanto que admiro o seu trabalho diante dos olhos do Senhor, né? E disse que um dia ia chamar você lá onde a gente trabalha para levar uma mensagem, né? Amém, glória a Deus. É um texto bem grande aqui que o nosso querido irmão enviou para a gente, né? Sobre a alegria dele de assistir nosso programa e também me convidar para levar uma palavra no trabalho dele. Amém. Fico feliz, pode enviar o convite, tá bom? Fico feliz por você, os irmãos que nos convidam também para pregar aqui nas igrejas, né? Está aqui o Edivan, né? O diácono da igreja ADJOP. Oi, Edivan. Um abraço a você. João Atos me falou de você, viu? Obrigado por estar acompanhando o nosso programa. E Deus abençoe você de maneira maravilhosa. Que bênção. Temos aqui também o Wellington, né? Ele escreveu algumas coisas aqui que eu não estou conseguindo entender. Mas, Wellington, um abraço a você, viu? Deus abençoe. Queridos, obrigado pela audiência, tá? Continue enviando as mensagens via WhatsApp. Nós estamos aqui para orar por você no final do programa. Nós vamos orar por todas essas pessoas que estão enviando mensagens, viu? Deus está liberando algo novo sobre a sua vida. Um abraço também ao Wellington Maia, Aniele Soares Igreja, né? Bom dia, paz do Senhor. Eu sou de Tomé Açu, está ligado. Olha só, um abraço a você e também a SBT de Tomé Açu, né?
a todos ali da região. Obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe a vida de todos. Espero um dia visitá-los, em nome de Jesus. O Vandrey está acompanhando o programa, Isabel Gomes, que Deus abençoe a vida de vocês. E um abraço também para, vamos ver aqui, a Unicesumar, né, a faculdade especial aí que está sempre trazendo ensino de qualidade, e também as lojas Maranata aqui na cidade de Tailândia. E aproveitando, nós vamos para um rápido comercial, vamos ver um VT da Maranata e já a gente retorna. Pastor, o programa está abençoador, não é isso? Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Você continue acompanhando aí, aproveite, se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe o nosso programa, faça desse ambiente digital um lugar de bênção, e aproveite também para enviar sua mensagem pelo WhatsApp, tirar uma foto, pedido de oração. Nós vamos estar no final do programa orando por você. Eu quero concordar com meu amigo pastor aqui sobre o agir de Deus na sua vida, ok? Pessoal, é rapidinho que a gente volta, o comercial é rápido, já a gente continua nosso assunto para abençoar a sua vida. Muito bem, graças a Deus, voltamos com o programa Vida e Fé para abençoar a sua vida. Se você ligou a sua TV agora, Deus o colocou aí, porque Ele tem um plano em sua vida. Ele quer liberar um tempo novo sobre você. Ele não esqueceu de você. A Bíblia diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, porém, não me esquecerei de ti. Existe um Deus que se importa com você. Muitas vezes você pode olhar para um lado, para outro e pensar: parece que ninguém se preocupa com a minha alma. Jesus se preocupa. A Bíblia diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus quer mudar a sua história. Abra seu coração e aproveite que o nosso programa hoje está abençoador. Estamos falando hoje sobre o chamado de Deus, né? Como é o chamado de Deus na vida do ser humano. Deus tem um chamado na vida de cada pessoa. Basta essa pessoa entender, compreender e seguir. E que Deus nos dê graça para seguirmos conforme o chamado de Deus. Está aqui do meu lado o pastor Paulinho, da Igreja Nova Aliança, aqui na cidade de Tailândia. Quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço a toda essa querida igreja, a qual temos um carinho especial ao pastor Wagner e a pastora Jane, não é isso? Um abraço a vocês, provavelmente estão nos acompanhando, né? Estão assistindo o programa. Mandaram uma foto pra gente, tá prontinha aí, Gabriel? Mandaram uma foto aqui pra gente, nós já vamos colocar, de amigos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa, né? Vamos ver aqui, prontinho? Olha aí, ó. Coloca aí para o pessoal ver, nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa. Que benção, olha aí, ó. Essa daí é a Lília, né? E o João e o Taylor, que está acompanhando o programa. Estamos aqui ligados no programa Vida e Fé. Louvado seja o Senhor na vida de vocês. Paulinho, homem de Deus, parabéns pelo seu chamado. É lindo ver o agir deles sobre a sua vida. Amém, graças a Deus. Um abraço, Lília, obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Deus tem um chamado na sua vida, viu? Quero aqui também mandar um abraço para mais uma pessoa que nos enviou uma mensagem, né? Olá, bom dia, me chamo Larissa, estou assistindo sempre o programa e tem me ajudado muito. Peço oração pela minha casa e pela minha família. Que bom, aleluia, louvado seja o Senhor, que esse programa continue sendo um instrumento de bênção para a sua vida e para a sua família, viu, minha irmã? Que Deus abençoe você, compartilhe o nosso programa, me ajude a pregar o Evangelho nessa cidade e além, né? Você que está nos acompanhando, informe que todos os sábados há esse programa aqui na TV Guajará, que abençoa a cidade de Tailândia, tá? E aproveite também, se você, querido telespectador, tem recebido um milagre de Deus, alguma ação de Deus na sua vida por meio desse programa, envie um pequeno testemunho para a gente, seja por áudio ou por escrito no WhatsApp, aqui no nosso número, né? Coloque aí, Gabriel, para a gente. Envie seu testemunho para que a gente possa ler, né, aqui e glorificar a Deus, e você tem a oportunidade de contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida aqui por meio do testemunho do programa Vida e Fé. Amém? Vamos lá, Paulinho? Queridos, nós estávamos falando aqui sobre como a gente descobre, né, o chamado de Deus, como a gente discerne. Você falou sobre que nós temos que estar em oração, jejuando, né, buscando a vontade de Deus na igreja. Aí complementei também sobre que Deus nos chama sempre para o que gostamos e amamos, né? E aquilo que Deus nos chama
Ele coloca aquele sentimento, aquele desejo dentro de nós que é sempre um ciclo, ele sempre volta. Né? Quando Deus nos chama para algo, aquele desejo, aquela vontade sempre retorna. Ela nunca para, é um ciclo que continua sempre. Então você disse algo muito interessante, se alguém é chamado para ensinar, né, aquela pessoa sempre retorna aquele desejo de buscar a palavra para ensinar as pessoas, de buscar a palavra para ensinar as pessoas. Se alguém é chamado para cantar a palavra de Deus, né, ser um ministro do louvor, aquele desejo, né, de se preparar para isso, é justamente agora que nós vamos falar sobre isso, se preparar para o chamado. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, eu fui chamado para algo, então eu vou ficar aqui sentado no meu sofá, né, esperando o chamado acontecer. Não, não é assim. Se você foi chamado para algo, desperte o dom que há em você. Se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Aperfeiçoe aquilo que o Senhor colocou sobre você. É disso que nos fala a parábola dos talentos, de que se Deus entregou algo para você, você tem que granjear mais, desenvolver isso, né, pastor? E a pergunta que quero falar para o Senhor nesse momento é essa, né? E os processos desse chamado de Deus na nossa vida, eles podem serem discernidos? Sim, esses processos eles podem ser discernidos em nossas vidas. Eu quero falar um pouco daquilo que aconteceu na minha vida. E eu quero dizer que você que está aí, que tem um chamado de Deus, que você já identificou o chamado de Deus para a sua vida, e por alguns motivos ou razões nessa terra você deixou de lado, você se esqueceu do chamado, mas eu sei que o Espírito Santo irá despertar isso na sua vida hoje nesse lugar, amém? Através desse programa. Leonilson, com 13 anos, o meu coração ele queimou por pessoas, por vidas. Com 13 anos eu já tive essa chama dentro de mim, o meu coração queimou e eu entendi que existia algo do Senhor para a minha vida. Então, muito cedo o Senhor ele me marcou com a presença dele, mas só que existe um processo de Deus em nossas vidas, porque Deus ele não pode entregar heranças a meninos, a crianças, mas Deus ele precisa nos capacitar, precisa nos tornar maduros diante de Deus, para que nós possamos desenvolver esse chamado de Deus em nossas vidas. E com 13 anos eu identifiquei esse chamado de Deus na minha vida, casei muito cedo, casei com 18 anos, e esse chamado de Deus ainda não tinha acontecido na minha vida. Então eu pensei assim, quando eu era solteiro, o chamado não aconteceu. Então quando eu casei, por algum motivo eu esqueci esse chamado. Pensei que não poderia mais ser realizado. Mas um dia nós estávamos numa reunião e um ministro estava ministrando, um pastor, e ele falou assim, todos que têm chamado, vêm aqui na frente. Eu falei, Senhor, esse chamado já morreu dentro de mim, porque quando eu era jovem eu não fui, agora eu sou casado, não tem como ir. E ele desceu do púlpito, ele foi até onde eu estava, e ele falou assim, os sonhos de Deus não morreu para a sua vida. O chamado de Deus não morreu para a sua vida. Ele está ressuscitando esse chamado hoje. Então, queridos, Deus, o chamado de Deus, ele nunca vai morrer dentro de nós. Às vezes as circunstâncias, os problemas vão querer apagar isso dentro de nossas vidas. Mas Deus, ele sempre vai haver um jeito de reavivar esse chamado. E hoje pode ser esse dia onde Deus está reavivando esse chamado sobre a tua vida. Eu quero te dizer algo. Existe sim esse processo, e esse processo é um processo de amadurecimento em nossas vidas, e nós vamos discernir como? Através do caminhar. Jesus, quando ele foi batizado, né? Ele foi levado para onde? Pelo Espírito Santo. Ele foi levado para o deserto. Ali Jesus ele foi tentado, Jesus ele passou 40 dias ali. Mas o que me chama a atenção é que no final a palavra de Deus fala assim, e os anjos o serviam. Então Jesus ele foi aprovado ali, e os anjos vieram e o serviram. Da mesma forma é as nossas vidas. Existe sim um chamado, mas nós precisamos ser aprovados em Deus, para que nós possamos viver esse chamado de Deus em nossas vidas. Queridos, eu recebi esse chamado com 13 anos. Existiu todo um processo. Quando eu vim embora para a Tailândia, em 2012, eu era de Imperatriz, Maranhão. E tudo isso que nós comentamos aqui, Leonilson, é o que aconteceu na minha vida. Como discernir o chamado, né? Como entender a vontade de Deus, como os processos do chamado acontecem. E quando foi para mim vir embora para a Tailândia, eu perguntei várias vezes, Senhor, é da tua vontade eu ir para a Tailândia?
Aí várias vezes o Senhor me respondeu, porque Deus, Ele sempre vai nos responder. Nós precisamos orar, buscar, porque o Espírito Santo, Ele sempre irá falar conosco. E quando eu cheguei aqui em 2012, em Tailândia, foi quando tudo começou a desenvolver na minha vida. Conheci o meu pastor, o pastor Wagner, em nome de Deus na minha vida, um presente de Deus. Me ensinou muito nessa caminhada, nesse decorrer. Queridos, e você que está nos assistindo nessa manhã, eu quero te dizer que esses processos, eles vão gerar amadurecimento em nossas vidas. E hoje eu tenho 33 anos, mas foi com 32 anos, 19 anos depois, que o chamado de Deus ele se completou na minha vida. Com 32 anos de idade. Sabe, o tempo ele irá passar. E o chamado ele irá se concretizar em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus ele não se esquece de mim, Ele não se esquece de você. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que você precisa perseverar. Você precisa passar por esse processo de Deus na sua vida. Porque você precisa se tornar uma pessoa madura. Para que Deus venha concretizar o chamado dele sobre a sua vida. Amém, glória a Deus. E, querido, esses processos do chamado de Deus, eles fazem parte da nossa preparação. Não é isso, pastor? E você está enfrentando esses processos agora. Eu estou falando agora exatamente nesse momento para alguém que está enfrentando esses processos do chamado de Deus. E muitas das vezes você até não compreende. Porque muitas das vezes você estava se sentindo tão bem. Você estava se sentindo tão bem na presença de Deus. E agora são lutas, batalhas, tribulações, né? Como se o diabo estivesse frente a frente ali com você, tentando acabar com a sua vida. Esses processos fazem parte do desenvolvimento do chamado de Deus em sua vida. Esse programa é uma voz de Deus para você nessa manhã. Veja, pastor, que assim como Jesus, quando foi começar o seu ministério, ele teve que primeiro passar pelas águas do batismo, não foi isso? Ele foi batizado e ali no meio do batismo, nas águas do Rio Jordão, ele viu o Espírito de Deus descer sobre ele, né, em forma de pomba. E também ouviu a voz de Deus, né, falar, as pessoas que estavam ali também ouviram essa voz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, né, em quem tenho prazer. E depois que ele saiu ali das águas do Rio Jordão, ele foi diretamente para o deserto para ser testado e provado. Ali, tentado ali no deserto. Olha só o contraste, a diferença. Uma hora o Filho de Deus estava ali nas águas do Rio Jordão, ouvindo a Deus, recebendo a descida do Espírito Santo. Outra hora ele estava ali no deserto, frente a frente com Satanás, o diabo tentando destruir, acabar e derrubar, com ele cercado por feras que simbolizam os demônios, né? Ou seja, uma hora estava ali com Deus, outra hora estava ali com provações, né? E você pode se perguntar, como é que pode acontecer isso? Eu digo para você que esses contrastes na vida cristã fazem parte da preparação de Deus em sua vida. E não tenham medo de viver, né, aquilo que Deus tem para a sua vida. Em Deuteronômio, capítulo 8, tem uma passagem da palavra de Deus que ele permite o povo passar pelo deserto, porque Deus ele conhece a intenção dos nossos corações. Mas Deus quer que eu e você possamos conhecer também a intenção do nosso coração. Por isso Ele nos permite passar por esse processo. Queridos, e quando nós passamos pelo deserto, às vezes as pessoas se associam ao deserto como um lugar, sabe, de tristeza, como um lugar de solidão, como um lugar de desespero. Mas o deserto, a palavra de Deus fala, foi no deserto onde eles comeram maná, sabe? O alimento que vem do céu, foi onde Deus proveu, as roupas iam se adaptando, as sandálias iam se adaptando ao tamanho do seu pé. Então assim, é no deserto que nós encontramos a profundidade do coração de Deus em nossas vidas. Então não tenham medo de passar pelo processo de Deus na sua vida. Se você está passando por esse processo, eu quero te incentivar nessa manhã, persevere, creia naquilo que o Senhor irá liberar sobre a sua vida, naquilo que o Senhor está fazendo. Então assim, o mundo ele vai querer apagar esse chamado dentro de nós. Mas o Espírito Santo ele irá avivar isso todos os dias dentro da sua vida. Então persevere, lute e entenda que esse deserto ele irá passar e nós iremos nos tornar pessoas maduras diante de Deus. Amém, glória a Deus. Para terminar o nosso programa, praticamente só temos alguns minutos aqui, né? Temos duas perguntas para terminarmos aqui. A primeira pergunta, pastor, é essa: quais são as consequências de não se viver o chamado de Deus?
E a última pergunta: qual é o maior propósito e o maior chamado de Deus para o ser humano? São essas duas perguntas. Qual é a consequência de não se atender ao chamado de Deus? E qual é o maior propósito de Deus para a vida humana? Nilson, quando nós não vivemos o chamado de Deus em nossas vidas, quando nós estamos fora do propósito do chamado de Deus, há uma consequência muito grave sobre nossas vidas. Você que está nos assistindo hoje, nessa manhã, eu quero que você compreenda, diante de tudo aquilo que nós compartilhamos hoje aqui, que nós precisamos identificar o nosso chamado de Deus. Porque se o Senhor te chamou para ser um pastor, e você hoje está sendo outra pessoa, você está correndo você nunca vai se tornar completo diante de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Deus colocou dentro de nós um desejo de vivermos a vontade de Deus em nossas vidas. Então, se você está vivendo aquilo que não é para você viver, você se tornará uma pessoa infeliz. Desconfie, se você hoje é uma pessoa bem-sucedida e se você não é feliz, é porque você está fora do chamado de Deus para a sua vida. Interessante. Então você precisa compreender isso, você precisa se encontrar. Esses dias, Leonilson, eu estava em casa e eu acordei, eu acordei de manhã e quando eu levantei, aquela certeza dentro de mim, eu nasci para falar do amor de Deus. Eu nasci para pregar a palavra de Deus. Aquela chama, e eu falei para minha esposa: amor, eu nasci para ser pastor. Sabe, algo dentro de mim está queimando, eu não estou conseguindo me controlar. Porque há essa certeza dentro de mim. E isso me completa, porque eu tenho uma plena convicção que eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Maravilha. Outra coisa interessante é que os dois lados, quando você nasce, né, é chamado para aquilo, e quando você quer ser sem ser chamado, aí é uma tragédia. É uma tragédia. Né? Se alguém não é chamado para ser pastor e deseja fazer isso, isso se torna uma tragédia na obra de Deus. Se alguém deseja ser qualquer outra coisa na obra de Deus e não é chamado para isso, é como ele falou, você não vai ser realizado. Né? Há muitas das vezes as pessoas não podemos confundir, né, pastor, um desejo de imediato, né, com o chamado de Deus. Como a gente descreveu aqui, o chamado de Deus ele é contínuo. Aquele desejo que sempre retorna, e muitas das vezes você quer até fugir dele, mas ele queima dentro de você. Né? Um amigo meu falou algo muito interessante para mim. Né? Eu não sei se você vai compreender isso, mas tomara que você compreenda. Né? Se não compreender, fique na presença de Deus e em algum momento você vai compreender. Mas com respeito à chamada, ele disse assim: Leonilson, o meu pai é pastor, falou, né? E ele era mais novo, ele viu como é que é a labuta de homens que verdadeiramente, né, lutam pelas ovelhas. Aí ele disse assim: olhando para tudo aquilo, Leonilson, eu não quero ser pastor. Ele falou: olhando para todas as lutas que um verdadeiro pastor enfrenta, né? Eu não quero ser pastor, mas dentro de mim eu amo o pastorado. Então aqui ele resumiu o que é chamado, né? Ele resumiu. Ele falou assim: olhando para o meu pai, por saber que ele vive essas lutas e batalhas de um verdadeiro pastor, eu não quero ser pastor, mas dentro de mim eu amo o pastorado, eu amo cuidar de vidas. Eu não consigo entender o que é isso. E ele resumiu o que é um chamado, né? O que é um chamado. Então, se você foi chamado para ser algo, não fuja disso. Que Deus nos dê graça para não fugirmos disso. Nos dê graça para seguirmos, que não possamos sermos como Pedro. Muitas das vezes a gente entende que somos seres humanos e os desânimos batem, né, sobre nós, os momentos depressivos têm, aquele sentimento de ser insuficiente, né, para aquilo que você foi chamado. A gente sente isso. Meu Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso, né? Mas lá no fundo, o que arde não te deixa. Não te abandona e fica dentro de você, queimando dentro de você, né? E a gente enfrenta esse sentimento de insuficiência, a esses dois lados da moeda. Se você foi chamado para ser algo, para fazer algo, e faz outra coisa, você nunca vai ser feliz de verdade e realizado. Mas também, se você não foi chamado para ser algo e tenta fazer isso, você acaba prejudicando, né, as pessoas, né, sendo um estorvo na obra de Deus. E a si mesmo, né? E a si mesmo. Então, assim, tem que discernir, avaliar,
buscar a Deus, como a gente estava falando aqui, né, pastor? Diante de tudo isso que nós compartilhamos, nós queremos que vocês que estão nos assistindo hoje, vocês possam procurar em Deus, né? Essa verdadeira chamado de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês possam ter a completa vontade de Deus para cada um de vocês. E vocês possam se tornar realizados naquilo que vocês estão fazendo. Amém. Amém. Última parte aqui do nosso programa para a gente encerrar é: qual é o maior propósito, pastor? Qual é o maior chamado para o ser humano? O maior chamado de Deus para as nossas vidas é nós sermos como Jesus, né? É nós sermos santos, né? É nós vivermos a vida de Jesus. Ele é o nosso modelo nessa terra. E eu gosto muito de falar assim: o nosso maior chamado é assumirmos a nossa identidade de filho. Assim como Jesus, ele foi o primogênito de muitos, né, que iriam subir aos céus, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos assumir essa identidade. O nosso maior chamado nessa terra é nós sermos como Jesus, é nós sermos filhos. Você precisa receber essa adoção de pai sobre a sua vida. Em Isaías, capítulo 64, versículo 8. A palavra de Deus fala que Isaías, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, Tu és o meu pai. Eu sou barro, Tu és o olheiro. Todos nós somos obras de Tuas mãos. Amém. Queridos, o que eu entendo com isso é que nós somos filhos de Deus. Nós somos barro, Ele é o olheiro. Ele irá nos moldar conforme a vontade dEle para as nossas vidas. E eu entendo que todos nós somos obras da mão de Deus. Amém. Quero te dizer nessa manhã: você é obra de Deus. Você não é um acaso nessa terra. Você é um propósito de Deus para esse mundo. Tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Então não desista. Lute, ore e busque todos os dias da sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento, pastor. Vamos ficar de pé. Vamos orar aqui pelos nossos amigos que nos enviaram as suas perguntas, né? Opa, cortou. Enviaram seus pedidos de oração. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Acreditamos e temos a convicção de que hoje você foi abençoado pelo poder da palavra de Deus. Não foi isso, Paulo? Amém. E se você que nos ouviu agora, seu coração incendiou enquanto a gente falou, isso é um sinal do chamado de Deus também na sua vida. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Quero pedir a você, nos ajude a pregarmos o Evangelho nessa cidade e além, por meio desse instrumento tão especial que é a TV. Se você é algum empresário que tem alguma empresa e quer ser um divulgador da sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato aqui com a gente através do nosso número, né? 9102-8873, esse é o número da nossa equipe. E também, se você precisa de ajuda, entre em contato com o nosso número. No que pudermos, estamos aqui. E outra coisa, pastor Paulinho, hoje a nossa conversa foi sobre o chamado de Deus. Nós vamos orar. Existem pessoas que estão assistindo a gente agora, que estão como Pedro, abandonaram o chamado e foram lavar as redes para voltarem à sua vida distante do propósito de Deus, né? E nós queremos orar por você, para que o propósito de Deus na sua vida, esse chamado, essa chama volte a queimar, volte a arder no seu coração. Em nome de Jesus, que o céu venha atravessar a sua alma nessa manhã e você venha receber o toque de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pastor? Amém. Pai, nós oramos e concordamos nesse momento em nome de Jesus, por cada pessoa, Pai, que ouviu a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor venha resgatar os corações, Pai. A partir desse momento, esse irmão que ouviu a Tua voz, Pai, que precisou, estava necessitado de um renovo, que ele receba renovo, que ele receba o toque do Senhor, que ministérios sejam resgatados a partir de agora, Pai, que visões ministeriais sejam ressuscitadas em nome de Jesus, Pai, que pessoas, meu Deus, aqueles que estão desanimados, que estão, Pai amado, cabisbaixo, recebam nessa manhã ânimo do céu, para cumprirem o propósito que o Senhor tem nas vidas de cada um deles, Pai. Abençoa, meu Deus, a vida dessa pessoa, a família dela, meu Pai, desfaça as obras do inimigo, quebra os grilhões, Pai. Desfaça, meu Deus, as investidas do inimigo, os projetos malignos
malignos sejam quebrados e repreendidos em nome de Jesus Cristo agora, sobre a vida dessa pessoa, Pai. Eu concordo com meu amigo pastor Paulinho, Senhor, com a vitória, o agir do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Pessoas que estão agora nesse exato momento no hospital, pessoas que estão nesse momento agora, Pai, no leito, Pai amado, doentes, Senhor. Pessoas que estão agora depressivas, Senhor. Temos ouvido tantas notícias de pessoas, ó Pai, que têm tirado a própria vida. Senhor, oramos para que esse programa venha chegar agora a essa pessoa. Ela venha ouvir a Tua voz, entender que ela é preciosa e tem valor, que o Espírito de Deus se move nela agora, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós oramos e concordamos com o milagre, com a vitória e com o agir da graça redentora de Jesus Cristo sobre a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Esse foi mais um programa Vida e Fé. Creia e receba em nome de Jesus a vitória de Jesus sobre a sua vida. Querido, se você quiser aproveitar também para convidar o pastor Paulinho para ministrar na sua igreja, né? Aqui o número, coloca aí novamente, Gabriel. Esse número você pode estar entrando em contato, né? O pastor Paulinho pode estar ministrando na sua igreja ou em algum evento. E também, se você quiser me convidar para levar uma palavra de Deus, seja aí na sua igreja ou em algum tipo de evento, estaremos também disponíveis para estarmos juntos na obra de Deus, não é isso? Pastor, muito obrigado. Eu agradeço aí por estarmos juntos. Acreditamos que vai haver mais oportunidades em nome de Jesus. E é claro que pessoas serão novamente abençoadas. Quero aproveitar e deixar um convite para você. Se você quer visitar a igreja a qual eu dirijo aqui na cidade de Tailândia, fica aqui na Travessa Curuçá, no bairro Novo, olha, Travessa Curuçá, no bairro Centro, né? Ali próximo ao posto BR, o posto de Tailândia. E também quero que o pastor Paulinho informe qual é a igreja a qual você está dirigindo, para que os nossos amigos também possam visitar. Olá, nós estamos ali centrados ali na Avenida Irituia, ali antes de chegar no aeroporto, próximo ao supermercado RJ, tá bom? Então quero convidar vocês estão todos convidados a nos visitar lá. Temos culto nas quarta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas, tá bom? Você é um convidado especial, seja bem-vindo, obrigado a todos. Quero mandar um abraço aqui, posso? Pode, com certeza. Pessoal lá da igreja, a Vila de Jesus, um abraço a todos. Amém. A Igreja Nova Aliança. Quero agradecer a cada um que nos prestigiaram nessa manhã. Agradeço a todos, tá bom? Amém. Abraço aos amigos. A travessa ali ali é a da Vila Macarrão, Vila né? Macarrão. Isso, olha só. Então aproveite e faça essa visita especial. Deus vai abençoá-lo. Tailândia, tchau, tchau. Até o próximo programa Vida e Fé, se Deus quiser.